Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós veremos algumas exceções à regra do octeto. Tudo que nós estamos falando aqui nas ligações químicas depende dessa tendência que os átomos dos elementos apresentam a atingirem os 8 elétrons na sua camada de valência e chegarem então à configuração dos gases nobres. Na aula de hoje nós veremos que essa regra apresenta algumas exceções. Vamos a ela então? A primeira exceção que nós vamos conversar é o caso em que o átomo central ele vai ficar com mais de 8 elétrons na sua última camada. Vamos ver aqui esse composto, esse ânion, o ICl4. Para nós montarmos esse composto, nós vamos seguir, é claro, aqueles 5 passos que nós já estamos vendo, já estamos praticando nas últimas aulas. Vamos montar aqui esse composto, esse ânion, o ICl4. O primeiro passo nos diz para nós contarmos os elétrons na camada de valência dos átomos que participam da ligação. Lembrando que quando tivermos ânions, nós temos também que somar os elétrons que foram ganhados. Então aqui o iodo, que é do grupo 17, apresenta então 7 elétrons na sua última camada. E nós vamos somar esses 7 elétrons com os 7 elétrons de cada um dos 4 átomos de cloro, já que o cloro também é do grupo 17. Então nós temos 4 cloros, cada um deles também com 7 elétrons na última camada. E aí nós vamos, por fim, somar também este elétron que o composto ganhou. Fazendo as contas aqui, nós teremos então 7 mais 4 vezes 7 é 28 e mais 1. No total, nós teremos então 36 elétrons. Vamos notar aqui, o total nos dá 36 elétrons. O segundo passo agora será fazer uma ligação simples entre cada átomo com o átomo central. Então vamos montar aqui essas ligações. Pronto, então aqui nós já temos 4 ligações simples. O terceiro passo nos diz para completar o octeto dos ligantes apenas aqui dos átomos ligantes. Como cada cloro já tem um par de elétrons compartilhados, nós precisamos aqui colocar mais 6 elétrons para completar o octeto dos ligantes. Vamos agora contar o número de elétrons para ver se nós já usamos os 36 elétrons. Então aqui nós temos 8 para esse cloro, na verdade 8 para cada cloro. Então 8, 16, 24, 32 elétrons. Nós temos então ainda mais 4 elétrons sobrando. Quando nós temos elétrons sobrando, nós vamos então colocá-los aqui no átomo central. Então nós vamos colocar mais 4 elétrons aqui para o iodo. Vamos agora ver se o iodo está com o octeto completo na sua camada de valência. Esse iodo aqui, pessoal, ele compartilha 1, 2, 3, 4 pares com os cloros. Então ele já apresenta aqui 8 elétrons. E nós colocamos ainda mais 4 elétrons aqui nesse átomo central. O iodo aqui então tem 8 mais 4, 12 elétrons. Perceberam aqui que esse iodo ele vai ter agora 12 elétrons na sua camada de valência. O iodo aqui, nessa ligação, ele então não obedece à regra do octeto, já que ao invés de 8 elétrons na sua camada de valência, ele chegou a 12 elétrons. Como é que isso é possível? Vamos agora relembrar aquelas aulinhas quando nós falamos sobre as camadas de energia dos átomos. Então vamos ver como é que o iodo faz para expandir a sua camada de valência. Lembra-se, pessoal, que nós falamos que o número de elétrons em cada camada ou cada nível de energia era dado pela fórmula 2n², em que n era o nível de energia ou o número quântico principal. E aí nós tínhamos lá, na primeira camada, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons e assim por diante. No caso aqui do iodo, o iodo está no 5º período. Ele tem, portanto, número quântico principal igual a 5. Se nós fizéssemos essa continha, nós veríamos que ele pode apresentar até 50 elétrons na 5ª camada. Nós vimos que, na prática, normalmente nós não encontramos esse número de elétrons nessas últimas camadas, nas camadas 5, 6 e 7.
Porém, essas camadas são capazes de abrigar mais elétrons. E aí, em casos como esse aqui do iodo, o iodo terá então condições de ampliar, de expandir a sua última camada, que é a quinta, e abrigar aqui mais elétrons. E com isso, ficando com mais de 8 elétrons na sua última camada. Aqui eu mostro para vocês então o iodo aqui no grupo 17 e no quinto período, tendo então a sua camada de valência, a camada número 5. E assim nós vimos que o iodo não obedece à regra do octeto e apresenta 12 elétrons na sua última camada nessa ligação com os 4 átomos de cloro. Vamos ver agora uma segunda exceção à regra do octeto, quando o átomo central vai se estabilizar com menos de 8 elétrons na última camada. É o caso aqui do BF3, ou o trifluoreto de boro. Então vamos lá seguir os nossos passos para nós montarmos esse composto. Em primeiro lugar, vamos somar os elétrons aqui da camada de valência dos ligantes. No caso aqui do boro, o boro é do grupo 13, ele tem, portanto, 3 elétrons na sua última camada. E aqui nós temos 3 átomos de flúor, cada um deles com 7 elétrons na última camada, já que o flúor é do grupo 17. Então nós teremos aqui 3 mais 21, nós teremos no total 24 elétrons. Vamos então montar a nossa estrutura colocando uma ligação simples entre cada um dos ligantes e o átomo central. Pronto, vamos agora completar o octeto dos ligantes. Como o flúor aqui só fez uma ligação, ele tem que ter mais 6 elétrons para completar o octeto. Aqui temos, então, os ligantes todos com o octeto completo. E nós já colocamos quantos elétrons, pessoal? Cada flúor está com o octeto completo, portanto, com 8 elétrons. Então, aqui nós temos 8, mais 8, 16, mais 8, 24. Pronto, já utilizamos os nossos 24 elétrons. Não precisamos mais colocar nenhum elétron aqui no átomo central. Vamos agora ao quinto passo, que é ver se o boro está com o octeto completo. Não, o boro não está com o octeto completo. Ele apresenta apenas 2, 4, 6 elétrons, que são os 3 pares que ele está compartilhando com o flúor. De modo geral, o que nós teríamos que fazer agora, é claro, seria colocar uma ligação dupla com um dos átomos de flúor para que o boro se estabilizasse, então, com 8 elétrons na sua última camada. Mas o boro, pessoal, ele se estabiliza com apenas 6 elétrons, então aqui a estrutura já está pronta, nós não colocaremos aqui a ligação múltipla com um dos átomos do flúor. Nesse caso, portanto, o boro se estabilizou com 6 elétrons na sua última camada. Vamos ver outros átomos, outros elementos que também não obedecem à regra do octeto e que se estabilizam com menos de 8 elétrons na última camada. É o caso, claro, nós sabemos do hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons na última camada, quando ele chega à configuração do gás nobre hélio, que também é uma exceção, já que tanto o hélio como o hidrogênio apresentam apenas a primeira camada, então eles vão se estabilizar com 2 elétrons na última camada. Além deles, nós temos também aqui o berílio. O berílio se estabiliza com 4 elétrons na última camada, o berílio que é do grupo 2. E é claro, o boro que nós acabamos de ver, do grupo 13, o boro se estabiliza com 6 elétrons na última camada. Vamos então ver aqui a nossa última exceção à regra do octeto, que é quando há um número ímpar de elétrons na última camada, como no caso aqui da formação do NO2. Vamos montar aqui a estrutura do dióxido de nitrogênio seguindo os nossos 5 passos. O nitrogênio ele apresenta 5 elétrons na sua última camada e o oxigênio 6. Então, como nós temos 2 átomos de oxigênio, nós vamos então multiplicar 2 vezes 6. Isso vai nos dar então 5 mais 12, um total de 17 elétrons na camada de valência desses ligantes. Vamos montar aqui, então, o dióxido de nitrogênio, que apresenta um oxigênio, um nitrogênio e mais um oxigênio. Seguindo, então, os nossos passos, primeiro nós vamos colocar uma ligação simples entre os ligantes e o átomo central. Em seguida, vamos completar o octeto dos ligantes. Como cada oxigênio aqui já está compartilhando um par, faltam 6 elétrons para completarem 8 na sua última camada.
Pronto, representamos aqui então os ligantes com o octeto completo. Vamos agora ver quantos elétrons nós já usamos. Então nós já usamos 8 elétrons aqui e mais 8 no total, então 16 elétrons. Como nós tínhamos 17, falta um elétron, esse elétron vem aqui para o átomo central. E agora nós vamos ver se o átomo central está com octeto completo. Não, o nitrogênio possui apenas 2, 4, 5 elétrons. Vamos então fazer uma ligação múltipla, lembrando que aqui não importa qual dos dois oxigênios nós vamos escolher. Então vamos fazer aqui uma ligação múltipla e, é claro, vamos apagar aqui um par de elétrons do oxigênio para que nós não tenhamos mais de 8 elétrons. Veja só, pessoal, o nitrogênio ainda não tem 8 elétrons na sua última camada. Ele está agora com 2, 4, 6, 7 elétrons. Se eu fizer mais uma ligação aqui dupla com esse oxigênio, ele vai passar a ter 9 elétrons. Então ele não vai fazer essa outra ligação e vai sim ficar com um elétron desemparelhado na sua última camada. Pronto, vamos apagar aqui que eu quero mostrar para vocês o que é que vai acontecer agora com esse composto. Nós vimos, então, que o dióxido de nitrogênio ele apresenta, então, uma ligação simples, uma ligação dupla, e nós temos aqui um elétron que está sobrando no átomo central, um elétron desemparelhado. Olha só, esse elétron, então, ele não tem companhia no seu orbital. Por isso, nós dizemos que esse composto apresenta um elétron desemparelhado. E nós temos aqui, então, a formação de um radical, que é muito reativo. O nitrogênio, então, ele vai sair buscando esse composto todo, vai sair buscando esse elétron para completar aqui os seus 8 elétrons na última camada e não deixar mais esse elétron desemparelhado dentro do orbital. Com isso, então, vamos passar aqui a nossa questão. Observa-se que, exceto o hidrogênio, os outros elementos dos grupos 1A a 8A da tabela periódica tendem a formar ligações químicas de modo a preencher 8 elétrons na última camada. Essa é a regra do octeto. Mas, como toda regra tem exceção, assinale a opção que mostra somente moléculas que não obedecem a essa regra, e ele nos dá aqui os números atômicos de alguns elementos que vão compor essas moléculas. Aqui eu deixei só as informações mais importantes para nós montarmos aqui esses compostos, pessoal. Então vamos ver aqui, olha só, o BH3. Nós estamos vendo aqui que o boro com número atômico 5, ele apresenta apenas 3 elétrons na sua última camada, já que o boro é do grupo 13. Se nós fizéssemos a distribuição para o boro, nós teríamos aqui então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. O boro aqui, que apresenta número atômico 5, apresenta, portanto, também 5 elétrons. E aqui ele terá sua distribuição em 1s2, 2s2 e 2p1. Chegamos aqui, então, aos 5 elétrons do boro. Percebam que ele tem na última camada apenas 3 elétrons, como nós dissemos, já que ele é do grupo 13. Para nós montarmos, então, aqui esse elemento, o BH3, nós teremos aqui o boro e 3 átomos de hidrogênio que vão se ligar a ele. Então nós vamos colocar aqui essas ligações e vamos perceber aqui que o boro ele vai se estabilizar com apenas 6 elétrons, conforme nós dissemos. Para nós termos a certeza disso, vamos somar o número de elétrons que o BH3 possui na sua última camada. Nós sabemos então que o boro apresenta 3 elétrons na última camada e cada hidrogênio apenas 1. Então nós teremos 3 vezes 1, que é 3 também, no total aqui 6 elétrons na última camada dos elementos desse composto. Olhando aqui, nós já temos esses 6 elétrons, não podemos nem fazer mais ligações duplas e nem colocar aqui mais elétrons no boro. O boro se estabiliza, como nós vimos, com 6 elétrons na sua última camada. Então aqui o composto 1, ele não obedece à regra do octeto. Vamos ver aqui o CH4, que é o metano. Pessoal, o carbono ele é do grupo 14, ele tem 4 elétrons na sua última camada. O carbono, então, pode fazer até 4 ligações. Nesse caso, ele vai fazer
uma ligação com cada hidrogênio. Então aqui nós temos o CH4 e o carbono aqui, ele vai sim ter o seu octeto completo, 2, 4, 6, 8 elétrons na sua última camada, uma ligação simples com cada um dos 4 hidrogênios. E, portanto, aqui nós não temos uma exceção à regra do octeto. Vamos ver agora, então, aqui o terceiro composto, a água, o H2O. Pessoal, olha só, o H2O, para nós montarmos esse composto, nós sabemos que o hidrogênio ele vai ter apenas um elétron na sua última camada, então 2 vezes 1, mais os 6 elétrons que o oxigênio apresenta. No total, então, nós teremos 8 elétrons. Então, vamos montar aqui o H2O. Nós vamos ter o oxigênio e 2 hidrogênios. Colocamos uma ligação simples para cada uma deles e vamos agora completar o octeto dos ligantes. No caso do hidrogênio, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, então ele já está estável. E nós já usamos 2, 4 elétrons. Como nós temos 8, nós precisamos colocar, então, mais 4 elétrons aqui no átomo central. E agora vamos ver se o oxigênio chegou ao octeto. Sim, 2, 4, 6, 8 elétrons. O oxigênio completou o octeto. E aqui nós temos, então, a estrutura da molequinha de água. Veja que aqui não há exceção à regra do octeto. O oxigênio completou, sim, os 8 elétrons na sua última camada. O composto 4 é o HCl. No HCl, nós sabemos que o hidrogênio tem 1 elétron na última camada e o cloro, que é do grupo 17, tem 7 elétrons. No total, então, nós teremos 8 elétrons. E aqui nós teremos apenas uma ligação simples, já que o cloro, que já tinha 7 elétrons, compartilha um com o hidrogênio e atinge também o seu octeto. Aqui nós temos, então, os outros 6 elétrons do cloro. O cloro, então, tem 6 mais 2, 8. Utilizamos todos os elétrons. O cloro obedece, sim, à regra do octeto. Então, o HCl também não é uma exceção. E, por último, nós vamos ter aqui o xenônio se ligando com 6 átomos de flúor. Nesse caso, pessoal, nós teremos aqui, olha só, o CeF6, sabendo que o xenônio é um gás nobre, apresenta, então, 8 elétrons na sua última camada, e o flúor, que é do grupo 17, apresenta 7 elétrons na última camada. Como nós temos 6 átomos, vamos montar aqui 6 vezes 7. Se nós fizermos essa conta, nós chegaremos aqui a 50 elétrons. 6 vezes 7 é 42, mais 8, 50 elétrons. Nesse caso, então, nós temos aqui o xenônio e mais 6 átomos de flúor. Vamos colocar uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central e vamos agora completar o octeto dos ligantes. Então, nós teremos aqui mais 6 elétrons para cada flúor, já que cada flúor está fazendo uma ligação com o xenônio. Pronto, completamos aqui o octeto de cada um dos flúors. Como nós temos, então, 8, 16, 24, 32, 40, 48 elétrons. Precisamos colocar ainda mais 2 elétrons aqui no xenônio. Pronto. Agora sim nós utilizamos os 50 elétrons. Vamos ver agora o xenônio, se ele obedece à regra do octeto. O xenônio aqui, ele está com 2, 4, 6, 8, 10, 12, mais 2, ele está com 14 elétrons aqui na sua última camada. Então, o xenônio aqui, o CeF6, ele também não obedece à regra do octeto, por isso, tanto o composto 1 quanto o composto 5 não obedecem à regra do octeto, e é isso que nos diz aqui a letra E, que é o nosso gabarito. Com isso, nós vimos todas as exceções, as principais exceções à regra do octeto, e encerramos mais uma aula. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.